Você vai superar. As 12 frases estoicas que já curaram milhares de mulheres. Você já tentou levantar da cama com o coração em pedaços? Já segurou as lágrimas durante o dia e desabou sozinha à noite, em silêncio, para que ninguém percebesse o quanto ainda doía? Já se olhou no espelho sem se reconhecer, se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Como é que ele seguiu a vida tão fácil e eu ainda estou aqui tentando respirar? Se você respondeu sim, mesmo que só por dentro, este vídeo é para você. Talvez você ainda esteja sentindo aquela ausência que machuca mais do que qualquer presença mal resolvida. Talvez esteja cansada de ouvir que o tempo cura, quando o tempo só parece prolongar a dor. Talvez já tenha tentado se distrair, se jogar em novas histórias, ou fingir que está tudo bem. Mas o vazio continua ali, silencioso, latejando onde antes havia amor. Mas e se eu te dissesse que você não precisa se reconstruir sozinha? Que existe uma filosofia milenar, silenciosa e profunda, que já curou milhares de mulheres ao longo dos séculos? Não com palavras de autoajuda, não com promessas vazias, mas com verdades atemporais. Frases que atravessaram o tempo não para te endurecer, mas para te lembrar de quem você é. Este vídeo não é só sobre superação, é sobre reconexão, é sobre tomar de volta o que é seu. Sua paz, sua lucidez, sua dignidade, sua alma. Aqui você vai conhecer 12 frases estoicas que não são apenas ideias filosóficas. São como bússolas internas que podem guiar você de volta para si. Frases que funcionam como um abraço no meio do caos, como uma verdade sussurrada no momento em que o mundo parece ruir. Frases que vão tocar em lugares que você achou que ninguém mais conseguiria alcançar. E se você chegou até aqui, é porque algo em você, mesmo que pequeno, ainda quer se levantar. E você vai, mas dessa vez, vai se levantar diferente, com mais consciência, com mais força e com a alma em paz. Antes de continuar, eu te convido a se inscrever aqui no canal Estoicismo no Espelho, onde a filosofia estoica encontra a sensibilidade da mulher que sente, mas não desiste de si. Compartilhe este vídeo com alguma amiga que também esteja em processo de cura. Talvez você seja o sinal que ela estava pedindo em silêncio. Agora, respire fundo, acolha o que sente e venha comigo. Porque hoje, juntas, vamos relembrar o que a dor tentou fazer você esquecer. Você já tem tudo o que precisa para se reconstruir. Você vai superar. E essas 12 frases vão te lembrar disso. Tópico 1. Frase estoica. Não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Epicteto. Essa frase, à primeira vista, parece simples. Mas para uma mulher que está vivendo um luto invisível, o fim de uma relação, o abandono, a traição, ou até mesmo o silêncio de alguém que ela amava, ela soa como uma provocação. Afinal, como não se perturbar quando tudo desmorona? Como não se abalar quando quem você amava foi embora? Ou pior, ficou, mas se ausentou por dentro? Como separar o que acontece de fora do que machuca por dentro? Mas Epicteto, ao escrever isso, não estava pedindo que você fosse fria. Ele não queria que você reprimisse, fingisse ou negasse a dor. O que ele queria te mostrar é algo muito mais profundo e mais libertador. A dor existe sim, mas o sofrimento prolongado nasce da forma como você interpreta essa dor. Você foi deixada, e isso dói. Mas o que mais te destrói não é a partida em si, é a ideia que você criou sobre essa partida. É a narrativa que sua mente repete em loop, todos os dias. Eu não fui suficiente. Ele nunca me amou. Se eu tivesse feito diferente. Se eu tivesse sido mais calma, mais bonita, mais compreensiva. E assim por diante. Essa repetição é o que te prende. Não é o fim. É a forma como você o interpreta. É o significado que você atribui ao que aconteceu. O estoicismo te convida a fazer uma coisa revolucionária. Questionar a narrativa. Interromper o ciclo. Olhar para o que aconteceu e, em vez de se afogar na dor, dizer: isso aconteceu, mas eu não sou isso, e não preciso me destruir por isso. Essa é a chave. Quando você muda a forma como enxerga a dor, você muda a forma como ela age dentro de você. Ela deixa de ser corrente e se torna espelho, deixa de ser punição e vira aprendizado.
deixa de ser tragédia e vira transformação. Você não precisa apagar o que viveu, nem fingir que não doeu, mas pode sim recontar essa história de outro jeito. Pode dizer, ele foi embora, mas levou apenas o que nunca foi meu de verdade. Eu chorei, mas minhas lágrimas lavaram mais do que meu rosto, lavaram minha alma. Eu sofri, mas hoje sei que minha dor não me define. Ela me revela, e assim, pouco a pouco, você vai mudando o enredo. Vai se libertando do vitimismo. Vai se tornando autora da sua própria narrativa. Porque, como diz Epicteto, não é o que acontece que te destrói, é o que você acredita sobre o que aconteceu. E se você mudar essa crença, tudo muda. Não o passado, mas o impacto que ele tem sobre você. E isso é liberdade. Você tem esse poder de reescrever, de resignificar, de reencontrar a paz. Ela não está no que aconteceu. Está no modo como você escolhe olhar para o que aconteceu. E hoje, aqui, você escolhe enxergar com lucidez, com presença, com autodomínio. Você começa a perceber que pode até ter perdido alguém, mas voltou para si. E isso é vitória. Tópico 2. Frase estoica. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio. Você já tentou controlar o incontrolável? Já gastou noites pensando no que poderia ter feito diferente? Já ensaiou mentalmente conversas que nunca aconteceram, respostas que nunca vieram, reconciliações que só existiram na sua imaginação? Essa tentativa constante de controlar o que já passou, ou o que está fora do seu alcance, é o que te mantém presa, é o que alimenta a angústia, é o que te arrasta para uma luta sem fim contra a realidade. Mas Marco Aurélio, com sua sabedoria silenciosa, te oferece uma alternativa mais libertadora. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Pare um instante e respire isso. Você não tem poder sobre o que ele fez, sobre o que ele deixou de sentir, sobre o tempo que vocês desperdiçaram, sobre as palavras que feriram, ou sobre o fato de ele ter seguido em frente. Tudo isso não está nas suas mãos. E tentar controlar isso é como tentar segurar o vento. Quanto mais você aperta, mais escapa. Quanto mais força faz, mais se frustra. Mas o que você pode controlar? Você, sua mente, seu olhar, sua escolha diária de não deixar que a dor dite quem você é. A mulher estoica não é fria, ela é consciente. Ela não se fecha à dor, mas também não se entrega a ela como refém. Ela sente, mas escolhe. Escolhe onde foca, escolhe o que repete, escolhe o que alimenta dentro de si. Você pode sim passar dias revivendo a cena do fim, ou pode, com amor e firmeza, dizer para si mesma: eu não tenho poder sobre o que ele fez, mas tenho poder sobre o que faço com o que ele fez. Isso muda tudo, quando você entende que sua força não está no controle, mas na resposta que você escolhe dar à realidade. Você sai do papel de vítima e entra no papel de autora. Você para de tentar alterar o passado e começa a moldar o presente. Você aprende a se perguntar: o que está sob meu domínio hoje? O que posso fazer com o que me restou? Como posso me tratar com mais respeito, agora que ele não está mais aqui? Essa consciência estoica é leve, mas poderosa. Ela não exige que você supere da noite para o dia, mas te convida a parar de lutar contra a realidade e começar a agir dentro do que você pode transformar. E sabe o que está sob seu controle, mesmo nos piores dias? Sua respiração, seu silêncio, sua escolha de não responder à provocação, sua decisão de não enviar aquela mensagem impulsiva, sua maneira de se acolher em vez de se julgar. Esses pequenos gestos são a prática diária do estoicismo feminino, e quando somados, constroem algo inabalável: a sua paz. Você não precisa vencer tudo, só precisa voltar a si e se lembrar todos os dias que onde termina o controle, começa a liberdade. Tópico 3. Frase estoica. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Marco Aurélio. Quantas vezes você se pegou revirando a memória em busca de algo que não volta? Quantas vezes ficou obcecada com a última mensagem, com a última frase,
com o último olhar frio. Quantas vezes se perguntou por que não foi amada do jeito que merecia, ou por que o amor se tornou ausência sem explicação? Talvez o que mais te fira neste momento não seja mais ele, mas os pensamentos que você repete sobre ele. A história que você conta a si mesma todos os dias, às vezes sem perceber. A narrativa que alimenta a dor, que reforça a sensação de não ser suficiente, de ter sido descartada, de estar quebrada. Marco Aurélio não está aqui para invalidar sua dor, mas para lembrar que sua mente é o lugar onde tudo começa e onde tudo pode ser curado. Porque a felicidade da sua vida não depende do que fizeram com você, depende do que você escolhe pensar sobre si agora. Você pode continuar se dizendo em silêncio que perdeu tempo, que não era digna, que se entregou demais, que se doou por quem não te valorizou. Ou pode começar a mudar o diálogo interno. Pode se perguntar: que tipo de pensamento está moldando minha vida agora? Estou me reconstruindo ou me destruindo toda vez que revivo essa dor? Estou cultivando flores ou veneno dentro de mim? O estoicismo não é um convite à repressão. É um convite à transformação da linguagem interna. Porque você pode até não controlar o mundo externo, mas pode escolher quais pensamentos permite morar dentro de você. A mulher que aprende isso começa a se levantar diferente. Começa a perceber que há frases inteiras em sua mente que não são dela. Foram plantadas por alguém, por um trauma, por uma ausência, e que está em suas mãos reescrevê-las, não para fingir que não doeu, mas para dar um novo significado ao que doeu. Você pode começar dizendo: eu não sou o meu abandono. Eu não sou os erros dele. Eu sou o que escolho pensar, a partir de hoje. Pense nisso como um jardim. Se você semeia diariamente o pensamento "eu fui descartada", é isso que florescerá. Mas se começa a semear "eu sou digna de amor calmo, de presença inteira, de reciprocidade", você começa a se tornar esse solo fértil. E sabe o que é mais poderoso? Ninguém pode cuidar da sua mente por você. É a sua escolha, seu ritual, sua forma de reconstruir o sagrado dentro de si. A qualidade da sua vida emocional não depende de um relacionamento que terminou. Depende da qualidade dos pensamentos que você abraça quando está sozinha. O que você tem pensado sobre si mesma desde que ele foi embora? Repare, observe, e então escolha de novo. Porque a felicidade que você busca não virá de alguém que te valida, mas do modo como você começa a se tratar, em silêncio, dentro da sua própria mente. Tópico 4. Frase estoica: aquilo que você evita enfrenta você com mais força. Sêneca. Você já tentou fugir da dor, ocupando a mente com tarefas demais, com pessoas demais, com distrações demais? Já tentou apagar alguém do coração como quem apaga uma foto? Rápido, sem olhar, sem sentir? Talvez você tenha dito a si mesma: não quero mais pensar nisso. Ele não merece minhas lágrimas. Eu vou fingir que já superei. Mas quanto mais você evita a dor, mais ela cresce no escuro, mais ela se move dentro de você em silêncio, pedindo para ser ouvida. Mais ela reaparece nas madrugadas, nos sonhos, nas músicas que te pegam desprevenida. O estoicismo não te ensina a evitar o que dói. Pelo contrário, te convida a olhar, a sentir, a atravessar. Sêneca sabia que toda dor evitada vira sombra, e toda sombra não reconhecida vira prisão. Por isso, ele nos lembra: o que você evita, enfrenta você com mais força. Não é covardia sentir. Covardia é fugir de si. Coragem é sentar diante do vazio e dizer: eu estou aqui, eu vou olhar para isso, eu não vou mais fingir. Você precisa sentir a perda para libertar o que ficou. Você precisa chorar tudo o que não chorou por medo de parecer fraca. Precisa encarar a raiva, a mágoa, o abandono, não para se apegar a eles, mas para permitir que sigam seu curso e deixem você livre. Quando você se permite sentir com lucidez, a dor deixa de ser monstro e vira mensageira. Ela vem te dizer onde ainda está ferida. Ela aponta o que ainda precisa ser curado, não ignorado. A mulher estoica não foge do que sente. Ela acolhe sem se afundar. Ela olha com coragem, mas com compaixão. Ela não se nega. Ela se encontra.
Evitar a dor é manter a ferida aberta sem cuidar. Enfrentar com amor é começar a cicatrizar. Talvez você esteja tentando se distrair para não sentir, mas o que dói de verdade só se dissolve quando é atravessado com presença. Então hoje, permita-se sentir. Chore. Escreva. Ore. Grite se precisar, mas não fuja mais de si. Porque quando você para de evitar, você para de ser refém. E começa a voltar. E ao voltar, você percebe que dentro de você há espaço para dor e para cura, para tristeza e para recomeço, para perda e para paz. E que você não precisa mais fugir. Você só precisa se permitir estar inteira, mesmo em pedaços. Tópico 5. Frase estoica. A adversidade desperta em nós capacidades que estavam adormecidas. Ora Sêneca. Talvez você não saiba ainda, mas esse momento que parece o seu fim é exatamente o que vai revelar sua nova versão. Talvez tudo esteja dolorido, silencioso, frio. Talvez seus dias estejam passando como sombras e você mal consiga lembrar do que era alegria antes da ausência. Mas dentro desse luto, não só pelo outro, mas pela mulher que você foi, está nascendo algo. Algo que nunca teria emergido se tudo tivesse permanecido como antes. Algo que só desperta no meio da tempestade. Essa é a sabedoria profunda da frase de Sêneca. A adversidade desperta em nós capacidades que estavam adormecidas. Você só vai descobrir a profundidade da sua alma quando for obrigada a tocar o fundo. Só vai encontrar sua força quando o que te sustentava desabar. Só vai se enxergar de verdade quando o outro, aquele que era espelho, for embora. A dor revela a sua raiz. E às vezes, a perda arranca as folhas, para mostrar que a sua força está no invisível. Está no que ninguém viu, nem mesmo você. Você vai lembrar de coisas que antes pareciam esquecidas. Vai resgatar sonhos seus que ficaram de lado. Vai reconhecer talentos, intuições, verdades internas. Vai descobrir um tipo de coragem que nunca foi ativada, porque você nunca teve que enfrentar o que está enfrentando agora. E isso não é romantizar a dor. É entender que você tem mais poder do que imagina, e que às vezes a vida precisa desorganizar tudo para que você se reorganize do seu jeito. A adversidade também limpa. Remove os excessos. Te faz ver quem estava por amor e quem estava por conveniência. Te mostra que você pode andar sozinha sim, e não porque quer, mas porque agora sabe que não depende mais da presença de ninguém para existir inteira. A mulher que sobrevive ao abandono não volta a ser a mesma. Ela pode até tentar manter os mesmos hábitos, os mesmos rostos, as mesmas palavras. Mas por dentro, algo foi despertado. E isso ninguém pode tirar de você. Você vai perceber que já passou dias inteiros sem chorar. Vai se pegar rindo de algo simples. Vai começar a cuidar do seu corpo, da sua alma, do seu espaço. Não para provar nada a ninguém, mas porque agora se pertence. A adversidade te mostrou o que estava escondido. Sua resiliência, sua sensibilidade, sua intuição, seu poder de seguir, mesmo de olhos marejados. E esse despertar, minha querida, é o começo da sua nova era. Você ainda vai se surpreender com a mulher que está surgindo agora. Não porque ela é mais forte, mais dura, mais fechada, mas porque ela se reconectou com algo profundo, inabalável, essencial. Ela despertou. E não há dor no mundo que possa adormecer isso de novo. Tópico 6. Frase estoica. A maior vitória é vencer a si mesmo. Zenão de Sítio. Quando um relacionamento termina, parece que a grande batalha é contra o outro. Contra quem foi embora. Contra quem nos feriu. Contra quem não valorizou. Contra quem seguiu em frente como se você nunca tivesse existido. Mas com o tempo e com o silêncio, você começa a perceber a verdade que os antigos filósofos já sabiam. A verdadeira batalha é interna. E a única vitória que importa é a que você conquista sobre si mesma. Zenão, o criador do estoicismo, te entrega essa chave com poucas palavras. A maior vitória é vencer a si mesmo. E o que isso significa no seu processo de cura? Significa parar de lutar contra ele.
e começar a olhar para tudo o que em você ainda clama por amor, por aprovação, por reconhecimento. Significa vencer o impulso de enviar aquela última mensagem que sua dignidade está implorando para você não enviar. Significa vencer o desejo de se comparar com quem está ao lado dele agora. Vencer o hábito de se diminuir para caber no vazio que ele deixou. Vencer o medo de ficar sozinha e, no lugar, aprender a se bastar em silêncio. Essa é a vitória mais difícil, porque ninguém vê. Ela não é celebrada com aplausos. Ela acontece no íntimo, no quarto escuro, nos dias em que você se levanta mesmo sem forças, apenas porque algo dentro de você se recusa a desistir. A mulher estoica vence a si mesma quando escolhe não responder com raiva, quando escolhe não se humilhar por migalhas de afeto, quando diz não ao retorno disfarçado que só traria mais dor, quando decide cuidar da própria alma como prioridade e não como última opção. Essa é a verdadeira glória, aquela que não depende de vingança, nem de respostas, nem de reencontros, mas que brota do simples ato de não trair a si mesma mais uma vez. Você não precisa provar que venceu para ninguém, só precisa se perguntar: hoje eu honrei a mulher que estou me tornando? Hoje eu fui fiel ao que minha alma precisa? Cada vez que você escolhe sua paz acima da repetição de padrões, cada vez que você se acolhe em vez de se culpar, cada vez que você silencia o ego e ouve o que sua alma realmente quer, você vence. E o mais bonito é que essa vitória não tem fim. Ela é diária, silenciosa, contínua. A mulher que vence a si mesma não precisa mais da presença do outro para se sentir viva. Ela se encontra nos próprios passos, nos próprios rituais, na própria voz. E quando ela aprende isso, nenhuma ausência tem mais poder sobre ela. Tópico 7. Frase estoica: quanto mais buscamos serenidade, menos dependemos do que está fora. Sêneca, interpretação contemporânea. Você já sentiu que sua paz dependia de uma resposta? De um eu também devolvido? De um volta pra mim? Já acreditou que se ele mudasse, você finalmente se sentiria inteira de novo? É normal, é humano, especialmente para quem ama com profundidade. Quando entregamos o coração a alguém, é como se passássemos também as chaves da nossa paz. E quando esse alguém se vai, ou nos fere, tudo parece ruir junto. Mas o estoicismo, com sua força calma, vem te lembrar: a serenidade não se constrói com o que está fora. Ela floresce no que está dentro. Sêneca nos convida a inverter o caminho. Em vez de buscar alívio no outro, no tempo, na distração, ele propõe que você busque dentro, no silêncio, na presença, na consciência de que você não está incompleta. Quando você busca serenidade, está aprendendo a depender menos de tudo aquilo que um dia te desequilibrou. Está deixando de ser refém da resposta que nunca veio, da mensagem que não chegou, do reconhecimento que não aconteceu. Você começa a se perguntar: o que me traz paz que não dependa de ninguém? Que práticas me reconectam comigo? Como posso construir uma vida que não desmorone cada vez que alguém decide ir embora? A mulher estoica não fecha o coração, mas aprende a não depositar a sua alma inteira em mãos alheias. Ela entende que relacionamentos acabam, ciclos mudam, pessoas decepcionam, mas sua serenidade pode ser constante, pode ser construída em rituais simples. Uma caminhada em silêncio, um chá quente com as próprias mãos, um texto que toca a alma, uma oração noturna, o hábito de olhar no espelho e dizer: eu sou suficiente. Esses pequenos atos são grandes quando feitos com presença, porque é neles que você se ancora, é neles que você percebe: mesmo sem ele, eu ainda tenho a mim. A serenidade não é indiferença, é lucidez. É saber que sua estabilidade não pode depender da instabilidade dos outros. É não se abalar toda vez que alguém te nega amor, porque você já aprendeu a se oferecer esse amor primeiro. Você vai perceber que quanto mais construir esse espaço interno de paz, menos o mundo de fora terá o poder de te abalar. E isso, minha querida, é o que chamamos de liberdade emocional. Quando você busca essa serenidade e a cultiva com disciplina, você deixa de correr atrás de quem não sabe te amar e passa a caminhar ao lado de quem vibra na mesma frequência da sua alma.
Tópico 8. Frase estoica. O que nos fere nos ensina. Sêneca. Você pode não ver agora, mas um dia, talvez num silêncio mais maduro e mais calmo, vai olhar para trás e entender que a dor não veio apenas para ferir. Ela veio para ensinar. Não, isso não justifica o que fizeram com você. Não diminui o abandono, nem torna a decepção menos cruel, mas ressignifica, transforma. E é nesse gesto de escolher um significado que o estoicismo encontra sua força. Sêneca te lembra com doçura: o que nos fere nos ensina. E o que essa dor está tentando te ensinar? Talvez que você precisa parar de aceitar migalhas emocionais. Talvez que você se abandonava um pouco toda vez que priorizava quem não te via. Talvez que o amor próprio não é um luxo, é uma necessidade vital. A ferida que dói hoje pode ser o mesmo lugar por onde a luz vai entrar. É na dor que você começa a fazer perguntas que antes ignorava. Por que permite tanto? O que busco no outro que não dou a mim? Como posso me reconstruir com mais verdade? E essas perguntas não são acusações, são caminhos, convites à consciência, instrumentos de despertar. A mulher que escuta o que a dor ensina cresce de um jeito diferente. Ela não endurece, ela expande, ela não se fecha, ela floresce por dentro. Você pode olhar para essa ferida como algo injusto, cruel, intolerável, ou pode, pouco a pouco, olhar com outros olhos e perceber que esse vazio é, na verdade, espaço. Espaço para algo novo. Espaço para a mulher que você está se tornando. A ferida de hoje está te ensinando a ser sua melhor companhia, proteger sua paz como um santuário, não mendigar o que você merece receber em abundância, se escolher mesmo quando isso significar perder alguém, não aceitar menos do que o amor inteiro. O que nos fere nos ensina, se estivermos dispostas a ouvir. E isso é o mais importante. Você pode continuar alimentando a dor com ressentimento, ou pode transformá-la em sabedoria. Pode olhar para o passado como algo que te quebrou, ou como algo que te acordou. Você não será mais a mesma depois disso. Mas talvez, só talvez, essa nova versão que está nascendo seja a mais verdadeira até agora. Mais firme, mais intuitiva, mais consciente de quem é e do que nunca mais aceitará. A dor ensina, mas a sabedoria está em como você escolhe aprender. Tópico 9. Frase estoica. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Marco Aurélio. O mundo externo é instável. Pessoas vão embora, planos mudam. Alguém que te prometeu o sempre pode sumir no meio do caminho. Você não controla as escolhas dos outros, nem os desencontros, nem as mensagens que ficaram sem resposta. E tudo isso pode te deixar perdida, sem chão, como se estivesse vivendo à mercê dos ventos que não cessam. Mas Marco Aurélio te oferece uma verdade firme, como um farol no meio do caos. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. E é nesse ponto que tudo pode começar a mudar. Porque se você gastar toda a sua energia tentando mudar o que já aconteceu, tentando entender por que ele foi embora, tentando consertar o que não depende só de você, vai se esgotar. Mas se você volta o foco para dentro, para sua mente, seus pensamentos, suas reações, então reencontra poder. A mulher estoica aprende a parar de lutar contra a realidade. Ela escolhe aceitar, não por fraqueza, mas por sabedoria, porque entende que o tempo que gastaria tentando mudar o outro, ela pode investir em reconstruir a si mesma. Isso não significa ser fria ou indiferente. Significa ter clareza. Clareza de que você não é o que te fizeram. Você é o que faz com o que te fizeram. Você pode escolher alimentar pensamentos que te destroem ou cultivar ideias que te libertam. Pode escolher focar no que perdeu ou semear o que ainda pode florescer. Pode escolher repetir a dor 1000 vezes na cabeça ou respirar fundo e dizer: isso não está mais sob meu controle, mas minha mente está. Sua mente é território sagrado, e ninguém pode invadi-la sem sua permissão. Se você guardar rancor, a mente se torna uma prisão. Se você escolher leveza, a mente se torna um templo. Tudo começa no que você pensa, no que você repete para si.
na história que escolhe alimentar. Hoje talvez você se sinta fraca, ferida, confusa, mas você ainda tem algo poderoso, a escolha sobre como interpretar tudo isso. E essa escolha define a sua força. Você não controla o fim que ele escolheu, mas pode escrever agora o começo da mulher que renasce sem ele. Uma mulher mais consciente, mais lúcida, mais conectada à própria essência. A força que você busca não está no mundo, está na sua mente. E agora, ela começa a despertar. Tópico 10. Frase estoica. Se está fora do seu controle, deixe ir. Epicteto. Interpretação contemporânea. Você já passou noites inteiras tentando entender, revendo diálogos, imaginando versões alternativas da história, pensando que, se tivesse dito algo diferente, talvez ele não tivesse ido embora. Talvez ainda estivesse aqui. Essa é uma das prisões mais sutis e cruéis, a de tentar mudar na mente aquilo que já aconteceu. E aí você se afunda em e se eu tivesse cedido mais? E se eu não tivesse sido tão intensa? E se eu tivesse feito tudo diferente? Mas Epicteto, com sua sabedoria firme como pedra e suave como rio, te diz: se está fora do seu controle, deixe ir. Parece simples, mas não é. Deixar ir o que não se controla exige coragem, exige humildade e exige amor próprio. Porque no fundo, quando você se recusa a soltar o que já foi, está dizendo ao seu inconsciente: a minha paz depende do que me feriu. E isso não pode mais ser verdade para você. A mulher estoica entende que não está nas mãos dela o destino do outro, nem os motivos por trás das escolhas dele, nem a volta que não aconteceu, nem o pedido de desculpas que nunca veio. Ela aprende que há uma liberdade que nasce quando aceitamos que não é mais sobre ele, é sobre si, sobre o que você faz com o que sobrou, sobre o que você decide carregar e o que escolhe deixar ir. Deixar ir não é esquecer. É libertar-se da tentativa de controlar o incontrolável. É parar de alimentar a ilusão de que a resposta está lá fora. É olhar para si e dizer: isso não me pertence mais. Você pode continuar tentando se explicar para quem não te ouviu, ou pode recolher sua energia e investi-la em algo maior, você mesma. Você pode continuar stalkeando, esperando, se comparando, ou pode fechar a porta com dignidade, silenciosamente, com uma força que não precisa ser vista, mas que é sentida por dentro. A mulher que aprende a deixar ir começa a andar mais leve. Ela deixa de forçar conexões que não são recíprocas, deixa de tentar salvar quem não quer ser salvo, deixa de tentar provar seu valor a quem não soube enxergá-lo. Ela compreende que o amor, para ser amor de verdade, não exige sacrifício da própria paz. E ao deixar ir, ela não perde, ela se encontra. Você não está perdendo um futuro, está abrindo espaço para um novo presente. Um presente onde você é o centro, onde a dor não comanda mais, onde a esperança não está no outro, mas em tudo o que você está se tornando. Então, olhe para isso com honestidade. Está no seu controle? Você pode mudar o que foi dito, sentido, escolhido? Se a resposta for não, então solte. E confie que o que está por vir será construído sobre bases mais firmes, as suas. Tópico 11. Frase estoica. Nada externo tem poder sobre você sem o seu consentimento. Epicteto. Você já sentiu que a dor dominava tudo? Que ele ainda estava presente, mesmo longe? Como se a ausência dele fosse uma presença viva dentro do peito. Talvez você tenha acordado muitas manhãs pensando nele. Talvez ainda ouça o nome dele e sinta um peso no peito. Talvez ainda pense: se ele tivesse me amado de verdade, eu não estaria assim. Se ele voltasse, eu finalmente estaria em paz. Mas Epicteto, esse mestre da alma livre, te olha nos olhos e diz: nada externo tem poder sobre você sem o seu consentimento. E essa é uma das verdades mais libertadoras e mais difíceis de aceitar. Porque sim, ele te feriu. Sim, ele escolheu ir. Sim, ele te deixou em pedaços. Mas continuar dando poder a ele agora é uma escolha. E não, você não escolheu sofrer.
mas pode escolher parar de entregar seu eixo interior ao que está lá fora. Pode escolher, a partir de hoje, recusar esse consentimento silencioso. Porque toda vez que você diz, eu só vou ser feliz quando ele se arrepender, você está cedendo seu poder. Toda vez que você diz, só vou conseguir seguir se ele reconhecer o que perdeu, você está se colocando como refém. E o estoicismo vem te dizer, a liberdade não é quando ele volta, é quando você para de precisar que ele volte. Você é um universo completo. Mas se esquece disso porque se acostumou a girar em torno de alguém que não te via com olhos inteiros. Agora, a sua cura depende de um simples e profundo ato: recolher seu poder de volta. Como? Parando de justificar as atitudes dele. Parando de colocar sua autoestima nas mãos do outro. Parando de revisitar memórias como se fossem ainda sua realidade. Parando de acreditar que você precisa ser escolhida para ser suficiente. Você pode olhar para si e dizer, eu retiro o poder que dei à ausência. Eu retiro o poder que dei à saudade. Eu retiro o poder que dei ao passado e recolho tudo de volta para mim. Isso não é frieza, é lucidez, é autocuidado, é a semente da verdadeira reconstrução. A mulher estoica entende que ninguém pode desestabilizá-la sem permissão, e se ela deu essa permissão antes, agora ela escolhe retomar. Você pode sentir a dor, mas ela não precisa mais te controlar. Você pode lembrar do passado, mas não precisa mais viver nele. Nada externo tem o direito de ditar sua paz, a não ser que você permita. E hoje, com coragem e verdade, você pode dizer, eu não permito mais. Tópico 12. Frase estoica. A alma permanece invencível quando se apega à virtude. Marco Aurélio. Talvez você esteja se perguntando, como vou continuar depois de tudo isso? Como posso me reconstruir se ainda me sinto quebrada? Como seguir sendo boa, sensível, amorosa, depois de tanto desprezo? E essa é a pergunta que define o seu renascimento. Porque diante da dor, você tem dois caminhos: endurecer ou elevar-se. E Marco Aurélio, com sua nobreza estoica e sua alma firme como rocha, te oferece uma terceira via. Permaneça na virtude, e nada poderá te destruir. Mas o que é essa virtude? No estoicismo, virtude não é moralismo. É essência. É a força silenciosa de quem escolhe ser guiada por valores profundos, mesmo quando o mundo desaba. É a mulher que, mesmo machucada, decide não machucar. Que, mesmo decepcionada, ainda acredita em vínculos verdadeiros. Que, mesmo traída, não trai a si mesma. A alma que se ancora na virtude não é perfeita, mas é invencível. Ela pode chorar, sim. Ela pode cair, sim. Mas sempre se levanta com mais verdade, mais presença, mais consciência. Ser virtuosa, nesse momento da sua vida, não é sobre se manter forte o tempo todo. É sobre ser honesta com o que sente. É sobre seguir com integridade, mesmo no escuro. É sobre escolher a bondade, mesmo quando a mágoa tenta te transformar em algo que você não é. Você tem o direito de se proteger, de se afastar, de dizer basta, mas sem se tornar amarga, sem virar pedra, sem perder sua doçura, aquela que é sua por natureza. A mulher estoica entende que sua alma é seu templo e que a virtude é a chama que nunca pode se apagar, porque é ela quem vai te guiar nos dias em que a raiva quiser falar mais alto. É ela quem vai te lembrar de quem você é, quando tudo em volta tentar te fazer esquecer. É ela quem vai sustentar seu recomeço, silencioso, firme, bonito. Você não precisa provar nada a ninguém. Não precisa mostrar superação no Instagram, nem parecer forte antes da hora. Mas precisa se apegar àquilo que te torna você. E isso é sua virtude. A sua bondade, sua compaixão, sua clareza, sua firmeza interior. Seu amor próprio que agora está sendo reconstruído, tijolo por tijolo. Seu silêncio, que está mais sábio. Sua fé, que está mais profunda. Quando você se ancora nessa alma que se recusa a ser destruída, você percebe: a dor passou por mim, mas não levou o que me faz inteira. E isso, minha querida, é a sua vitória mais preciosa. Conclusão. O silêncio da mulher que renasce. Você chegou até aqui, leu ou ouviu,
cada uma das frases. Sentiu o peso e a leveza que elas carregam. Revisitou feridas, reconheceu verdades. E talvez agora esteja em silêncio. Mas não é o mesmo silêncio da dor. É um silêncio diferente. Um silêncio forte, maduro, inquebrável. É o silêncio da mulher que renasce. Você não precisa gritar sua superação. Ela vai transparecer nos seus olhos, na sua postura, na maneira como você não reage mais ao que antes te abalava. Na paz que começa a habitar seus espaços, mesmo que ele não volte, mesmo que ninguém veja. Essa é a essência da mulher estoica. Ela não precisa provar que superou. Ela apenas supera, sem escândalo, sem espetáculo, sem pressa. Ela compreende que a verdadeira cura não é linear. Tem dias em que você vai acordar mais leve, e outros em que a saudade volta como onda. Mas agora você sabe, você não é a onda, é o mar inteiro. Capaz de se transformar, de se expandir, de abraçar a própria profundidade. Aquelas frases não são mágicas, são espelhos. Elas não prometem apagar o passado, mas te convidam a olhar para ele com novos olhos, a resgatar o poder que você achava que tinha perdido. E o mais bonito, você não está sozinha. Milhares de mulheres já passaram por esse vale escuro. Muitas ainda estão nele, em silêncio, como você, mas todas, sem exceção, carregam dentro de si a chama do recomeço. Uma chama que não se apaga, mesmo nos dias em que tudo parece cinza, mesmo quando ninguém entende sua dor, mesmo quando a vontade de desistir sussurra em voz baixa. Essa chama é o que te trouxe até aqui, e é ela que vai te levar ainda mais longe, porque você vai superar. Não porque o tempo vai curar tudo, mas porque você está decidida a se curar, porque escolheu não mais depender do arrependimento de alguém, mas da reconstrução de si mesma. E a cada vez que você se escolhe, a cada vez que respira fundo em vez de implorar, a cada vez que se acolhe em vez de se culpar, você envia uma mensagem clara ao universo: eu voltei para mim. E quando uma mulher volta para si, ela se torna invencível. Se essa mensagem tocou a sua alma, deixe aqui nos comentários. Eu me escolho. Vamos transformar esse espaço num refúgio de renascimentos, de mulheres que superaram em silêncio, que curaram feridas antigas, que agora andam com mais dignidade, mais serenidade, mais verdade. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está no meio da dor, envie este vídeo. Ele pode ser a chama que acende um novo começo, porque no fim, minha querida, não é sobre quem te deixou, é sobre quem você está se tornando depois que ficou, sozinha, inteira, sua.